Quarta-feira, a igreja está lotada. Me ajuda aí. Romanos capítulo 8. Espera aí. Vamos ler aqui no versículo 35. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 35. A chave diz assim: como está escrito, por amor de Cristo somos entregues à morte todo o dia, fomos designados como ovelha para o matador, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aqueles que nos amou. Eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem algumas outras criaturas nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Também por esse lugar. Quero falar hoje, óbvio, por esses dias eu estava ouvindo um testemunho do ex-crente, chamado Jô Soares. O Jô Soares estava passando aquele homem, né? O ex-crente foi lá zombar de Deus. A partir do momento que você traz o escândalo, você vai pagar por ele. A Bíblia diz assim: ai do homem que vê o escândalo. Esse rapaz lá, quando o testemunho daquela ex-crente, escrachando, falando da língua dos anjos, né? E outra lá que estava lá, outra moça que estava acompanhando, começou a dar risada também. E ela falava assim: não, eles falam em língua, e dando risada. E o amor de Deus é tão grande, a misericórdia de Deus é tão grande que não fulminou aquele povo que estava zoando ali. Porque o amor de Deus é que nos sustenta, é o amor de Deus que até agora está sustentando essa humanidade. Eu queria falar hoje concernente a isso aqui. Paulo escrevendo essa carta aqui, ele falando aqui que nada tem poder para nos separar do amor de Deus. Ele aqui algumas coisas que nem os anjos, nem a vida, nem os principados, a potestade, nem o presente, nem o porvir, nada. E nessa caminhada nós ouvimos muitas pessoas que saem fora da fé, desistem do caminho da fé, atribuem a outros que saíram da presença de Deus por causa de fulano, beltrano, ciclano, etc. Que verdadeiramente conhece a Deus, ele não sai da presença. Que verdadeiramente conhece a Cristo, não se desvia e nem olha para trás. Por quê? E quando você lê a história dos discípulos ou apóstolos depois da morte de Cristo, Jesus, quando morre, Jesus aparece 40 vezes aos discípulos. E uma dessas vezes Jesus apareceu, os discípulos estavam pescando. Pedro levou o discípulo a pescar. Está lá no livro de João, capítulo 20,
20. João capítulo 20, aonde Jesus Cristo, depois que ele ressuscita, a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai ter com o discípulo ressuscita, Maria Madalena veio, mas Maria, e vai até ao Senhor Jesus. É João capítulo 21. Estavam todos ali pescando, achando que a obra foi aqueles 3 anos e meio que eles ficaram. Aí Jesus aparece. E quando Pedro vê Jesus, a princípio ele não reconhece que era Jesus. Ele não reconhece que era Jesus. Ele vai chegando perto da praia e Jesus pergunta se tem algo para comer. Mas quando ele reconhece que era Jesus, ele estava despido e ele dá um mergulho porque estava com vergonha. Depois que passa essa coisa, Jesus se revela. E Jesus dá outra oportunidade. Da mesma forma que Pedro negou Jesus 3 vezes, por 3 vezes Jesus perguntou de novo: Pedro, me amas? Tu me amas, Pedro? Pedro respondeu: te amo, Senhor. Ele pergunta de novo, Márcia Ponte: Pedro, tu me amas? Pedro, com a voz embargada: te amo, Senhor. A terceira vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele, com aquela voz triste: tu sabes, Senhor. Olha a resposta de Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Porque todos estavam abalados com a morte de Cristo. Todos estavam com medo. Porque começa ali uma perseguição contra aqueles que pregaram Cristo ressurreto, aqueles que falaram de Cristo ressurreto. E agora aqui, depois que o discípulo fez Jesus, mas você vê Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, que ele, quando aqueles 500 crentes saem da praia, vai subindo do céu, o discípulo vai olhando, Jesus sai falando, que desvirtude poder para pregar no céu em Jerusalém, em Samaria, mas o fim da terra, ele vai subindo, e uma oração é esse mesmo, que vocês estão vendo subir, ele vai voltar um dia. E Jesus sempre falando com os discípulos. E quando os discípulos verdadeiramente entenderam que era Cristo, quando os discípulos verdadeiramente entenderam o que era obra, o que era salvação, quando os discípulos entenderam, irmãos, a responsabilidade que Jesus entregou nas suas mãos, eles passaram a pregar o Evangelho. E quando você vê a história dos mártires, todos morreram terrivelmente. Todos. João Marcos foi esfolado até a morte. O multidão pegou João Marcos, um pegou pelo braço, outro pelas pernas, e começaram a puxar, esbagaçar João Marcos. Mateus foi morto da mesma forma, apanhou muito. Todos foram assassinados, todos foram espedaçados, mas não negaram a Cristo e não retrocederam. Por quê? Porque eles entenderam e compreenderam o que Cristo queria com eles, e eles entendiam o propósito e a razão. Paulo, quando você lê a carta de Timóteo, a segunda carta, Paulo se combateu com o combate, acabei minha carreira, guardei minha fé. Paulo não tinha medo de morrer. Paulo ele declarava que ele não via a hora de estar com Cristo, não via a hora de estar com o Senhor.
dúvida ainda acerca da sua fé? Você tem dúvida da sua salvação, da sua fé? Tem dúvida? Por que dúvida? As pessoas ficam coxando os pensamentos, não sabem o que é. Irmãos, é um absurdo falar isso. Tu querer Cristo, tu querer a salvação. Esse mundo é passageiro. O homem só consegue chegar a 100 anos. Quando chega a 100 anos, ele chega naquela dificuldade, dependendo de alguém para levar e trazer. E o que ele oferece é a salvação, é a vida eterna, é viver eternamente. 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões de anos com ele. Por isso que vale a pena. Por isso que tem um povo aí, né? Vai valer a pena. Vale a pena. Vale a pena permanecer com o Senhor. Vale a pena ser xingado. Vale a pena ser escorraçado. Vale a pena ser perseguido, injuriado, incompreendido. O nosso amor tem que estar em Cristo. A nossa fé tem que estar em Cristo. Por isso que o pregador de Hebreus falou, os Hebreus 11:6. Para eu me aproximar de Deus, eu tenho que crer na sua existência. Eu tenho que acreditar na existência de Deus. Mas hoje o que nós observamos é que as pessoas estão longe de Cristo. Estão longe. Estão dentro da igreja, mas estão longe. Confessa a Cristo como Senhor, estão longe. Diz que é de Cristo, mas está longe. Fala de Cristo, mas está longe. Louva, mas está longe. Um dia Jesus falou lá em Lucas capítulo 4, ele fala sobre isso. Bem profetizou Isaías acerca de vós. Você me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha aqui para mim. Que ama e que conhece a Deus, não cocheia, abraça a casa. Quem ama a Deus e conhece a Deus, não deixa palavras, atitudes separar você de propósito. O que eu ouço é pessoas, irmãos, sair do foco porque alguém criticou ou porque alguém falou algo. Paulo estava para pregar em Roma aqui, que meu povinho, minha portada. Eu vou dar exemplos aqui de pessoas que morreram num propósito e não retrocederam. Pessoas que conheceram a Deus, pessoas que não conheciam, mas passou a conhecer, e quando conheceu, eles davam vida pelo propósito, davam vida, se desgastava. Quando você lê um livro chamado Heróis da Fé, você vai ver homens que conheceram a Deus e homens que deram sua vida para o propósito. Homens que deram sua vida para que a palavra chegasse a outros, para que a palavra libertasse a outros, para que a palavra transformasse a outros. Nós estamos sendo preparados para morar no céu. As pessoas deixam a casa, as pessoas deixam relacionamento, as pessoas deixam tantas coisas envolvendo a vida espiritual. Aí eu não faço isso por isso, eu não faço isso